Olha aí, para comentar o resultado das eleições no Distrito Federal, vamos receber o advogado e mestre em ciência política, Rafael Favetti. Ele é professor, doutorando em Direito, foi presidente do Comitê Nacional para Refugiados e do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Seja bem-vindo, tudo bem, professor? Tudo bem. Que coisa boa ter você aqui. Olha só, a nossa pesquisa da Record, a Real Time Big Data, foi certeira, cravou Ibanez, cravou Damares, vencendo aí no cenário de governo e de Senado. A gente começa falando, então, do governo, né? O governador teve 832.633 votos, com 100% das urnas apuradas. A nossa pesquisa trazia ele como vencedor já no primeiro turno e foi uma vitória que, no comecinho ali, ela estava um pouquinho suada, mas depois virou e foi até o final, né? Primeiro, parabéns para o nosso TRE, que mais uma vez foi o primeiro a terminar as eleições. Há uma certa disputa entre os TREs. E o nosso TRE disputava sempre com o TRE do Paraná. E a gente ganhou de lavada. E parabéns também ao eleitor do DF, que fez uma votação bonita, civilizada, sem nenhuma briga nas ruas, nada disso. E parabéns também ao eleito Ibanez Rocha, que com uma pouquinha margem conseguiu quebrar um recorde no DF. Só para relembrar, na última eleição que tivemos, o candidato à reeleição não conseguiu se reeleger. O DF é daqueles estados de difícil reeleição. Temos o DF e o Rio Grande do Sul. E no DF, Ibanez Rocha consegue um recorde, consegue se reeleger. E claro, o eleitor, ele foi muito sábio. Ele concedeu a vitória a Ibanez Rocha no primeiro turno, porém não deu um cheque em branco, porque a vitória foi por pouco. Então o eleitor disse assim: Ibanez, ok, mas olha, tem bastante coisa para fazer ainda. Então a turma vai cobrar, vai ficar de olho, que ele não conseguiu fazer no primeiro mandato, vai ter que fazer no segundo agora. Para a gente só checar aqui os números, ele venceu com 50,30%, Leandro Graz veio em segundo lugar com 26,25%. Paulo Otávio ficou bem abaixo, 7,47%, Coronel Moreno 5,68%. Paulo Otávio chegou já no finalzinho da reta da campanha, né? Não conseguiu números tão expressivos, mas não teve muita novidade aqui, além do que você falou. O Ibanez veio na frente, já era o esperado. Agora, essa diferença de voto aí era esperada, você acha? Essa diferença de voto era esperado. O que não era esperado, talvez, quer dizer, havia uma pequena possibilidade de Ibanez pontuar um pouquinho abaixo dos 50% e, portanto, termos uns 2 turnos com Ibanez e Leandro Graz. Outra surpresa foi que boa parte de outras pesquisas mostravam Isalci em terceiro lugar. Isalci não fica entre os 4 primeiros lugares. E a votação de Coronel Moreno realmente impressionou. Surpreendeu, porque né? Impressionou demais. Coronel Moreno vinha batendo aí em torno de 1% e faz quase 6%, colocando-se agora como uma liderança aqui no Distrito Federal. E claro, Leandro Graz, que vinha pontuando abaixo de 10% há meses atrás, também faz uma votação bastante grande aqui nessa reta final, especialmente nos últimos 15 dias, Leandro Graz dá uma crescida. Nada disso foi suficiente para retirar a reeleição de Ibanez Rocha. Mas ele sai mais forte do que entrou, né? Ganhou aí o eleitor, ganhou mais entendimento do público, ficou mais conhecido com essa votação, saiu um pouco mais forte do que entrou. Aí, se a gente for para o cenário do Senado, a Damares teve 644.904 votos, isso com 90,66% das urnas apuradas. Ela vai ocupar a vaga do José Antônio Regufe, que não tem partido, e pelos próximos 8 anos vai ser a senadora pelo Distrito Federal. O que você destacaria desse cenário, professor? Em primeiro lugar, Flávia Arruda estava pontuando no começo do ano quase 70% das intenções de voto aqui no Distrito Federal. Quando Damares resolve ser candidata por Brasília, é bom lembrar que Damares é a 5ª evangélica mais seguida em redes sociais. Isso é, ela tem uma potência nacional. Logo, ela poderia até ser candidata por outro lugar. Ela escolheu Brasília e ela veio pontuando cada vez mais, e nos últimos 15 dias nós já tínhamos uma certa noção de que ela passaria e seria a nossa senadora eleita. O que é mais importante aqui é, número 1, as 3 primeiras colocadas são mulheres. Número 2, Damares agora tem 8 anos, Ibanez só pode essa reeleição e, portanto,
aquele que assume sabendo que termina, o café é mais ou menos frio, né? Acho que Damares, portanto, é talvez uma fortíssima candidata ao Buriti em 2026. Tá aí, vamos completar aqui os números aqui, falar para quem não nos vê, mas nos ouve. Damares ganhou com 44,98% dos votos. A Flávia Arruda, do PL, ficou com 27,05%. Rosilene Correia, do PT, sai com 22,42%. E lembrando que essa definição aqui, ela não veio desde o início, né? Ela foi se transformando ao longo do caminho. Lembrando que a Rosilene era candidata do PT ao governo e acabou virando candidata para o Senado. A Flávia estava indo super bem, deu essa virada da Damares. Eu acredito que o apoio da primeira-dama foi fundamental para essa vitória. E o Joy Vale, do PDT, vem com 3,10% das intenções de voto. Agora, não foi uma eleição muito boa para a família Arruda, né? O Arruda ficou inelegível agora às portas da eleição e teve a inelegibilidade dele garantida. E a Flávia Arruda, por exemplo, a ex-ministra Flávia Arruda ficou de fora, né? Que perspectivas ela tem agora nessa nova formação de governo? O que pode acontecer com ela que ficou fora dessa disputa, professor? Você lembrou muito bem. Tanto Damares quanto Flávia Arruda foram ministras do governo Bolsonaro. E, portanto, havia uma certa dúvida, como o governo federal, Bolsonaro foi o campeão de votos no Distrito Federal, pela segunda vez, também já foi em 2018, havia uma certa dúvida, como seria o apoio do Planalto? Você bem disse, a Michele, a primeira-dama, entrou na campanha de Damares, ajudou a fazer essa votação expressiva, e Flávia Arruda, como você também bem lembrou, que tem um que a gente chama de recall do nome, um recall do nome muito forte, porque José Roberto Arruda já foi governador do Distrito Federal, tinha uma projeção de ser o mais votado nas eleições para deputado federal, não conseguiu a sua candidatura e agora Flávia Arruda também não consegue a eleição para o Senado, fazendo com que novas lideranças surjam. Sim. Olha, a história para a política, ela é um cemitério de elites, assim. As elites políticas, elas vão se ciclo, renovando, né? Tem um ciclo. Quer ver? Romero Jucá era o todo-poderoso senador de Roraima, pela segunda vez não consegue a eleição. Então, como você bem disse, a expressão daqui para frente, a expressão política daqui para frente para a família Arruda está muito mais difícil do que era em junho desse ano. Sim. Né? E outras elites políticas começam a se sobrepor. Damares Alves é, sem dúvida, junto com o Ibanez Rocha, evidentemente, mas ela é, sem dúvida, a grande vencedora das eleições aqui no DF. E é legal saber que tem 3 mulheres aqui na frente representando nós mulheres.